Hoje é dia de falar de polêmica. Ixi, eu acho que eu vou desapontar muita gente aqui hoje com o assunto que eu vou trazer. Infelizmente, né? A Bíblia não foi escrita para te agradar. Olha aí o que nós vamos falar. Jesus, ele era contra as armas? De fato, o que a Bíblia fala aqui, que os evangelhos falam sobre armas e sobre Jesus falando sobre armas? Olá, pessoal, eu me chamo Alexandre Nunes e você está aqui no canal Portais Eternos. Acho que ano passado teve uma discussão e teve uma troca de farpas entre o presidente atual, presidente Lula, e o ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro falou que se na época de Jesus tivesse pistola, Jesus teria uma. Aí o presidente da Paz e Amor, né, o presidente Lula, que se intitula assim os progressistas, ele pegou e falou assim, que essa opinião do Bolsonaro era bizarra e que ele nem cristão era. Então, quem pensa em arma, quem quer ter arma, quem tem essa opinião, nem cristão é. Então, acho que eu vou desapontar algumas pessoas aqui. Nesse conceito aí do presidente Lula, Jesus nem cristão era. Religião que leva até o próprio nome dele. Jesus nem cristão era para o presidente Lula, só por causa das armas. Então, o que de fato a Bíblia fala? O que Jesus falou sobre as armas? Será que Jesus realmente era contra? Ou nós, nessa ideologia de paz e amor, o mundo precisa de paz? Será que a arma não é um instrumento de paz? Será mesmo? Não são as armas que garantem a soberania de uma nação, além das leis do povo? Um povo desarmado. Olha a Constituição americana, que permite que o povo tenha arma para nunca ser dominado por um governo tirano. Imagina que um país que tem a Amazônia não tivesse exército, não tivesse arma. Será que nós estaríamos nessa paz que nós temos com os nossos vizinhos? Então vamos para a Bíblia, vamos ver o que Jesus falou. Eu já falei. Se não quer assistir o vídeo, não assista, porque eu vou te desapontar. Se você é contra armas, se você é contra o uso da autodefesa, eu vou te desapontar. Eu não, né? Jesus vai te desapontar. Então vamos lá para o primeiro versículo. João, capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro, vamos chamar ele de Pedro, né? Que todo mundo conhece como Pedro. Então, Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ué, como assim? Um discípulo de Jesus tinha uma espada. Pedro carregava uma espada. A espada era um dos instrumentos mais letais da época. Né? Lembrando que naquela época não tinha arma de fogo, pelo menos não naquela região. Não havia armas de fogo. Então, imagina, uma faca, uma espada. A espada cortava nos dois sentidos. A espada poderia perfurar. A espada era o instrumento ou um dos instrumentos mais letais da época de Jesus. Será que Jesus não sabia que Pedro tinha uma espada com ele? Outra pergunta que eu te faço, por que Jesus não proibiu Pedro de ter uma espada, de trazer uma espada com ele, já que a turma do Paz e Amor, já que toda essa construção ideológica fala que nós não podemos ter armas? Outra pergunta, então, por que Pedro andava armado? Um discípulo de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele mesmo fala, se eu quisesse, eu rogaria e viria uma legião, uma miríade
Viriam milhares de anjos me proteger. Por que que o discípulo dele andava armado? Você já parou para pensar nisso? Como que as narrativas nos cegam? Naquela época, as viagens pelo deserto, elas eram perigosas. Tinham salteadores de outras nações, tinham ladrões que espreitavam as caravanas pelo caminho, as pessoas que viajavam a pé ou em cima de lombos de animais. Os pertences delas, às vezes, elas estavam se mudando de um lugar para outro, estava tudo em cima daqueles animais. Então, eles precisavam de armas para se defender. Havia também no meio do caminho animais ferozes. Imagina você lá atravessando o deserto sem encontrar um leopardo, encontrar um leão. O que você ia fazer? Ajoelhar e orar? Sendo que Deus deu arma para nós, armas físicas para nos defendermos. Você já pensou para parar nessa loucura? Imagina você agora, você se perdeu no meio da mata da Amazônia e você teria opção agora, tá você e seus filhos perdidos na Amazônia. E eu falo para você, leva essa arma aqui. Você se recusaria a atravessar a Amazônia ou andar pela Amazônia sem uma arma? Só se te faltar intelecto, só se te faltar inteligência. Por que a arma? A arma é um instrumento de defesa. Você ia se defender de algum animal feroz, você ia querer defender seus filhos. Imagine se você se recusasse a levar a arma e visse uma onça devorando seu filho. Que peso na consciência você carregaria? Então, o discípulo de Jesus, Pedro, Simão Pedro, ele andava armado e com espada, uma arma extremamente letal. E por que Jesus não reprimiu? Porque Jesus não era contra. Mas você vai falar, poxa, depois o Pedro usou a arma contra o Malco, cortou a orelha do Malco, Jesus foi lá e restituiu a orelha do Malco e Jesus repreendeu Pedro por ter usado a espada. Sim, naquele momento, os soldados estavam indo cumprir uma ordem para prender Jesus. Jesus não é contra as leis. Ainda que elas sejam injustas, ele teria a esfera necessária para se defender. E outra coisa, era um cumprimento da profecia e Jesus sabia que ele deveria ser preso. Então ele não repreendeu Pedro porque usou a espada contra Malco, porque ele não queria que Pedro tivesse uma espada ou algo desse tipo. Em outro momento Pedro pudesse usar essa espada. Ele reprimiu Pedro porque Pedro estava querendo defendê-lo de uma ação que ele já sabia que deveria acontecer, de um mandamento de Deus que deveria acontecer, e ele não queria que Pedro impedisse isso. São muitas narrativas que acabam deturpando a palavra. Eu sei, é livre escolha, você pode optar em ter uma arma ou não. E o país que pode, a pessoa que pode, pela lei do país, adquirir uma arma, ela não deixa de ser cristão por isso. O presidente Lula, ele está equivocado. Tenho certeza que ele nunca leu uma Bíblia. Tenho certeza, ele come, ele se alimenta, provavelmente, das pessoas que o cercam, da ideologia que o cega. Mas está aí, um discípulo de Jesus andava armado. Isso é incontestável. Está escrito, não foi eu que escrevi. Não foi um CAC, não foi uma pessoa que gosta de ter armas, não foi um policial que escreveu, foi Jesus, foi a Bíblia. Está escrito na Bíblia, o apóstolo João escreveu isso daí. E não tem por que ocultar, porque era uma prática daquela época andar armado para se defender. Olha o próximo versículo. Jesus também usava armas. Eu sei, você se decepciona quando eu falo isso, mas Jesus usava uma arma. Jesus usou uma arma. João capítulo 2, versículo 13 ao 15. A famosa passagem de Jesus expulsando os ladrões de dentro do templo. Versículo 13.
estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Estavam fazendo comércio dentro do templo. Vendiam animais coxos, vendiam animais que não podiam vender, animais impuros, dentro do templo, um lugar santo. Dentro do templo não podia vender esse tipo de coisa, não podia fazer comércio dentro do templo. E tendo feito um azorrague de cordéis, azorrague é um chicote. Um chicote, Jesus fez um chicote. Lembra que lá, quando Jesus foi punido pelos romanos, perto da crucificação, quando ele sofreu flagelo por nós, por mim, por você, ele também apanhou com a azorrague. O azorrague batia e arrancava a pele de Jesus. E aqui nós estamos vendo nessa passagem de João que Jesus, ele é que usa, está escrito, ó, e tendo feito, quem que fez? Jesus. Jesus fez um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus ainda espalhou os animais, os defensores dos animais já devem estar chorando essas horas, falando, mas como esse Jesus é mau, expulsou os animaizinhos, ele expulsou os animais, expulsou os ladrões, as pessoas que estavam vendendo dentro do templo. E com o quê? Jesus usou um instrumento. Ele poderia mandar anjos, ele era Deus, mas Jesus humano, usou uma arma para expulsar os ladrões de dentro da casa do pai dele. Ele usou um chicote. Saiu dando chicotada em todos aqueles bandidos. Goste você ou não, Jesus usou uma arma. Isso é incontestável, está escrito na palavra. A Bíblia fala que Jesus nunca pecou. Então, se você usar uma arma para expulsar um ladrão da sua casa, se você usar uma arma para defender a sua família, não é pecado, porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. A galera do Paz e Amor vai falar assim, poxa, mas ele não pecou nessa passagem? Não, ele não pecou. E eu vou explicar para você por quê. Jesus fala, a casa do meu pai, o templo, será uma casa de oração para todos os povos. Nessa passagem aqui, Jesus estava defendendo a casa do pai dele. Quando um ladrão entra na sua casa, como que você aborda esse ladrão? Você fala, senhor ladrão, por favor, tenha piedade da minha família, não entre na minha casa. É com essa educação que você fala com o ladrão? Ou você fala assim, ladrão, eu estou armado, sai da minha casa. Não seria assim, mais enérgico? Não seria como Jesus expulsando os ladrões da casa do pai dele? Ou você usaria uma palavrinha? Não, cada situação requer um temperamento para se defender. Requer uma atitude. Toda ação gera uma reação. Um ladrão vai entrar na sua casa, você vai pegar cadeira, vai pegar um pedaço de pau, de vassoura, vai pegar uma faca, você vai defender a sua família. Ou você vai deixar aquele ladrão entrar, estuprar sua filha, fazer uma devassa na sua casa e você não vai fazer nada. Jesus não pecou. Jesus defendeu a casa do pai dele de ladrões. E, se necessário for, e se você tiver uma arma, use a arma para se defender. Use a arma para se defender. No livro de Êxodo está escrito que se um ladrão entrar para roubar e alguém o ferir de morte, quem matou esse ladrão que entrou para roubar não é réu do sangue do ladrão. Ele cometeu uma legítima defesa. Até a própria lei brasileira nos garante a legítima defesa. Legítima defesa, se você não sabe, você que é da paz e do amor, legítima defesa não é crime. Legítima defesa não é pecado, já está o nome, legítima defesa. Não foi você que pegou o ladrão lá na casa dele e botou no seu quintal
e o feriu. Não, o ladrão vem te praticar um mal contra você e você vai defender. Hoje nós temos armas para nos defender. As nações têm armas poderosas para se defender. Imagina se os Estados Unidos não tivesse bomba nuclear. Imagina se os Estados Unidos não tivesse bomba de nitrogênio. Ele já teria sido devastado. O que garante a paz dos Estados Unidos são as armas, queira você ou não. São as bombas que os Estados Unidos têm. E Jesus usou uma arma. Usou um chicote, um azorrague. Ali a foto ali embaixo. Jesus com um chicote na mão expulsando os ladrões da casa do pai dele. Eu falei para você não assistir esse vídeo que você ia se escandalizar. Eu falei. Você teimou e quis assistir. Está na Bíblia. É incontestável. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Agora você vai se escandalizar de vez. Galerinha do Paz do Amor, fecha os olhos, tapem os ouvidos, que vocês vão se escandalizar com o que o Jesus vai falar agora, que Jesus vai falar nesta passagem bíblica. Lucas 22, 36. E lhes disse, Jesus disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. Na bolsa você vai carregar ali os mantimentos, o saco de viagem para descansar, para dormir. E agora o conselho de Jesus, mais um conselho de Jesus para aqueles discípulos. A primeira vez Jesus mandou esses 70 discípulos ir pregar o evangelho e não levar nada. Ou seja, queria testá-los para ver se eles estavam de fato na dependência de Deus. E quis testá-los para aprová-los para esse ministério de pregação da palavra. Aí ele dá um conselho agora, mais um conselho. E se não tem espada, lembra, a espada é o fuzil da época, uma das armas mais letais da época. Se você não tem espada, falou para os discípulos, vocês não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Falei, te decepcionei, né? Jesus manda trocar a capa por uma espada. E Jesus está falando isso para discípulos. Imagina Jesus nos tempos de hoje, lá no deserto, pregando o evangelho, treinando discípulos e falando assim para os discípulos. Vocês têm um casaco muito bonito aí, pega esse casaco de couro, que era para te proteger do frio, e troca este casaco por um fuzil. É o que está escrito aí. Infelizmente, a Bíblia não foi escrita para me agradar e para agradar você. Não. Era o contexto da época. Eles iam atravessar desertos, eles iam enfrentar animais ferozes, eles iam enfrentar ladrões, salteadores, como no versículo anterior a gente viu que Jesus expulsou os ladrões do templo. Ladrão, a pessoa que tem coragem de roubar a própria mãe, a pessoa que tem coragem de matar outra pessoa por causa de um celular, essa pessoa não tem piedade no coração. Então ela não vai chegar perto de você e vai falar, poxa, né, que dó dele, ele é evangélico, né, ele é cristão, ele vai à igreja, que dó, não vou roubá-lo. Não, não, 1000 vezes não, o ladrão não tem piedade da própria mãe às vezes. O ladrão, o estuprador, ele violenta uma criança de 6 meses, de 3 meses. Que piedade! O camarada, o infeliz, ele está num nível de manifestação demoníaca, influência demoníaca tão grande que ele estupra
ele violenta uma criança de 6 meses. Não há piedade. A influência maligna na vida dessa pessoa é muito grande. E se humanamente você pode ter uma arma para se defender de um ladrão, faça uso da arma. Para que Jesus está mandando os discípulos comprar uma espada? Para que Jesus está mandando isso? O Jesus paz e amor. Mas tem uma passagem que Jesus falou assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, antes vim trazer a espada. Antes vai acontecer guerras por causa de mim. E não é isso que acontece até hoje? Que Jesus falou não é verdade? Até hoje acontecem guerras por causa do nome de Jesus. Há divisões no mundo, porque uns seguem a Cristo, outros não. Os cristãos são as pessoas mais odiadas do mundo. É o segmento mais assassinado do mundo, são os cristãos. Acredite você ou não, são dados oficiais que provam que a religião mais perseguida, as pessoas que são mais assassinadas por causa de sua fé são os cristãos. Do jeito que Jesus falou, eu não vim trazer paz. Se você for me seguir, você está entrando numa guerra, vão querer te matar. Vão querer te matar por causa do meu nome. E ele ainda deixa um conselho, né? Ele ainda fala para nós, para a gente se alegrar nas aflições e nas lutas. Lucas 11, 21. De novo, Jesus falando de arma. De novo, Jesus decepcionando algumas pessoas. Olha o que ele vai falar, Lucas 11, 21. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estarão seguros. Você quer que a sua casa esteja segura? Você quer que seus filhos estejam protegidos? Esteja bem armado, tanto espiritualmente, se o ataque for espiritual, quanto fisicamente, se o ataque for físico. Se o ladrão for entrar na sua casa, se você estiver bem armado, você vai poder defender a sua família. Isso é um direito inato do ser humano. A autodefesa é um direito inato do ser humano. Alguns governos, para subjugar a sua população, fizeram referendos, fizeram plebiscitos, alteraram leis e retiraram a arma do povo. E hoje nós vemos vários exemplos pelo mundo de povos subjugados por governos, povos desarmados subjugados por governos armados. O mesmo presidente que fala para você não ter armas, ele anda com escolta de 20 policiais federais armados de pistola 9mm. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia! O mesmo deputado que vai num palanque falar não às armas, está ladeado de seguranças armados, de escolta armada. É como eu falar para você, não tenha um extintor de incêndio. Aí a sua casa começa a pegar fogo, o bombeiro demora para chegar e sua casa pega fogo, toda a sua casa. E eu tenho um extintor na minha casa, começa um princípio de incêndio, eu vou lá e apago. Eu não sou um hipócrita, eu falei para você não ter extintor de incêndio. E eu mesmo eu tenho extintor de incêndio para me defender do fogo. Então, olha o que Jesus fala, se um homem estiver bem armado, ele guarda a sua casa e seus bens estão seguros. Eu fico com esse conselho de Jesus. Eu prefiro seguir Jesus nesse conselho. Vamos para o próximo versículo. Se você estava desapontado, lendo aqui a palavra, você pode mudar de opinião e tirar essa nuvem ideológica que tapou os seus ouvidos. Essa nuvem, aliás, que tapou os seus olhos, essa nuvem ideológica tapa os ouvidos também, né?
pior surdo é aquele que não quer ouvir, o pior cego é aquele que não quer ver. Está aqui, está na Bíblia. E por fim, eu não posso deixar de citar Apocalipse 19:15. O Jesus, paz e amor, o Jesus das religiões ecumênicas, o Jesus das religiões do final dos tempos, o Jesus de Laodiceia, a igreja que tem o governo do povo, Laodiceia, a última igreja, a 7ª carta de Apocalipse, Laodiceia, é a igreja que nós estamos vivenciando hoje. A igreja que prega um evangelho light, um evangelho que não fala mais de pecado, um evangelho que não denuncia mais as coisas erradas, um evangelho que concorda com todo tipo de pecado sob o manto do amor. É esse Jesus que vai vir lá no final com uma espada afiada. E fique tranquilo, fique bem tranquilo. O ladrão que você não quis matar, o ladrão que matou o seu filho, o ladrão que matou a sua filha, e você não foi homem, você não foi mulher para defender por causa da sua ideologia, Jesus vai matá-lo pessoalmente com uma espada que vai sair da boca dele. Apocalipse 19:15. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquele bandido, aquela pessoa pecadora, aquela pessoa maligna que você não teve coragem de matar para defender a sua família, não se preocupe. Jesus vai fazer isso por você. Jesus vai fazer isso por você, porque a espada afiada vai sair da boca dele para aniquilar todo o mal, todas as pessoas perversas, todas as pessoas más, para aniquilar o diabo. Vai sair da boca de Jesus, o Jesus que dizem que é paz e amor. Ah, mas não tem um versículo na Bíblia que fala Deus é amor? Sim, lógico que tem. Tem sim um versículo na Bíblia que fala que Deus, ele é amor. Ah, então nós não podemos ter armas, porque Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O mesmo Deus que é amor, a Bíblia fala que Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Deus é o Todo-Poderoso. E ele vai aniquilar os inimigos dele. Ele vai aniquilar os inimigos dele. Não sou eu que estou dizendo, está escrito em Apocalipse. E vai sair uma espada afiada, que vai sair cortando as cabeças dos inimigos, das pessoas más, dos demônios. Deus não compactua com o mal. Ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa amável, não é ser uma pessoa que compactua com as coisas más, que compactua com o pecado, que compactua com homicídios, com ladrões. Não, isso não é característica de uma pessoa amável. Pelo contrário, a pessoa que ama de verdade, ela denuncia essas coisas. Ela fala para a pessoa que pratica isso, você vai para o inferno. O inferno te aguarda, se você não se arrepender. Uma pessoa que ama de verdade, ela clama para as outras pessoas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem de João Batista. Essa foi a mensagem de Paulo, arrependei-vos. Essa foi a mensagem dos discípulos e essa foi a mensagem de Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quem ama prega arrependimento. Quem ama prega salvação eterna. Não fica alisando quem peca. Não fica passando a mão na cabeça de coisas erradas. O Jesus de amor é o Jesus de justiça. Nós vivemos num tempo de graça, num tempo em que a misericórdia deles está nos alcançando
e no tempo que a mão dele está estendida para nos receber. Porém, uma hora essa porta vai fechar. Uma hora os céus vão se abrir e ele vai descer. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com uma espada afiada para aniquilar as pessoas más, os demônios, Satanás e o anticristo. Essa palavra é dura, mas essa palavra vai te libertar. Ela vai te levar para o céu. Deus é amor, mas o amor não é Deus.